está passando, eles soltam uma bomba, afunda a supertransportadora, dão 3 bilhões de dólares de prejuízo, quebram a companhia de seguro em Londres. Esse é o mundo para onde nós estamos indo agora. E aí vocês começam a entender o que está acontecendo. Enquanto casa que tem pão, que não tem pão, todo mundo briga e ninguém está razão. Enquanto o mundo estava subindo, o mundo está celebrando, festejando. Só nós é que estamos na bagunça aqui, na clínica de recuperação. O mundo está crescendo. A história do mundo é uma história de crescimento de 80, 90 anos. Todo mundo se reconstruindo, as vítimas da Segunda Guerra Mundial, as viúvas do socialismo, 1,5 bilhão de indianos, 1,5 bilhão de chineses, 300 milhões de indonésios, todo mundo enriquecendo. Visita o Vietnã, visita o Afeganistão, os caras estão achando petróleo, Azerbaijão, o Uzbequistão, todo mundo furando poço, achando petróleo, comercializando, está todo mundo saindo da miséria. De repente, começa a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Tem um elefante querendo entrar na piscina de criança. Começou a pressionar os salários no Ocidente. A classe média começa a se sentir abandonada. Os salários não sobem na França, os salários não sobem na Grécia, os salários não sobem na Itália, os salários não sobem nos Estados Unidos. A Bolsa sobe, como é um país capitalista, todo mundo tem dinheiro na Bolsa, todo mundo está feliz. Na hora que a Bolsa acaba, para a música. Então, bastou a Bolsa cair 1 ou 2 vezes, foi pânico no Ocidente. Então, o Teorema de Stolperstein nos diz isso. O Toyota custava 10 mil dólares. Quando eu era jovem, os carros, o sonho americano, o sonho de jovens era ter carro. E carro americano era que todo mundo achava bonito. Era Cadillac, Oldsmobile, Rabo de Peixe, Mustang. Era só carro bonito, marca americana. Sumiu esse negócio. Acabou. O preço dos carros americanos é 60, 70, 80 mil dólares. O carro japonês era 10 mil dólares. Esse é o teorema de equalização dos fatores de produção, dos preços dos fatores. Os carros começam a subir, começa o comércio global, começa a cair o preço do carro americano, várias indústrias começam a fechar, perder empregos industriais, a desindustrialização do Ocidente, a inundação de bens industriais que vem da China. Quer dizer, e na China, na Coreia, no Japão, os preços começam a subir, os salários começam a subir, o bem-estar. E isso em toda a cadeia produtiva. No sul do Brasil, lá no Vale dos Sinos, todo mundo fazendo sapato, calçado, bolsa, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto isso, nós botando IPI, ICMS, imposto, fazendo o contrário de tudo que eles estão fazendo. Eles mergulham nos mercados globais, nós fechamos nossa economia. Eles não têm impostos, sindicatos, previdência social, nada. Nós com impostos, encargo trabalhista, tudo. Então, é o caminho da miséria. Eles entenderam e começaram a aprender e subir. E o Ocidente, ao contrário, gato gordo. Quer se aposentar aos 14 anos de idade, quer ganhar 18 salários, trabalhando 3 dias por semana. Então, o Ocidente começou a sentir pressão dessa competição global. O capitalismo é um sistema que gosta de equalizar, de dar oportunidade para quem quer trabalhar mais, quem quer estar disposto ao sacrifício. E o Ocidente começou a ficar em desconforto. E aí você começa a entender tudo. Os conservadores falam, para essa onda de imigração, estão prejudicando nossos empregos. Isso é um conservador falando. Vamos parar as imigrações. Ora, o mundo era um mundo cada vez mais liberal, indo em direção à prosperidade para toda a espécie, um mundo só, tudo integrado, sem fronteiras, um ritmo de progresso alucinante. De repente você começa um recuo. Por quê? Porque a receita socialista, enquanto eles adotaram a receita capitalista do lado de lá como vítimas do socialismo, como doutrina econômica, nós fizemos exatamente o contrário. A nossa afluência, a nossa riqueza, entre aspas, do Ocidente, começou a dar mau exemplo. E particularmente a Atlântida, o continente perdido, que não é da variante anglo-saxônica. Ele é da variante continental, Europa ibérica, que era justamente onde o capitalismo tinha penetrado menos. Então, nós tentamos virar um estado do bem social antes de enriquecer. O país é pobre e já quis viver como vivem os gregos, os franceses. Você vê que até os gregos andaram enfrentando problema, né? Porque aposentadoria aos 7 anos de idade também aí já é demais. Né? Então, os caras estavam meio folgados demais, tomaram um chacoalha lá e tiveram que se reenquadrar. Mas é importante entender isso, porque aí você entende o quadro inteiro. Quadro inteiro. O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico.
E a democracia começa a balançar. Radical, radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical. E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estávamos lá, o desempenho econômico do governo sendo melhor do que os lados de fora, caímos menos do que eles, voltamos mais rápido do que eles, tivemos inflação mais baixa do que eles, e a barulheira aqui não parava. E a barulheira lá fora continua também. Então é importante entender isso. Então, simples entender uma onda de direita varrendo o mundo, ganhando em toda parte, eu disse. Ganha na Hungria, você extrema-direita na Hungria, ganha na Polônia, ganha na Itália, ganhou na Itália, ganhou na França, ganhou em Portugal, ganhou na Nova Zelândia, ganhou na França, ganhou nos Estados Unidos. Você vê que a onda está vindo. Ganhou no Uruguai, ganhou no Paraguai, ganhou na Argentina. Está acontecendo. Então você entende o que é. O Ocidente está em transe, o Ocidente está em crise porque o socialismo, a penetração das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento, não deu certo. Nós afundamos 100 anos. E o outro lado do mundo, a Ásia, fez exatamente o contrário. Abraçou o modelo ocidental e foi com tudo, o negócio subindo. Bom, encaixamos um pouco desse desconforto. E do que está acontecendo agora. E, não para tão cedo, tá? Sabe que hora que vai parar? Quando a China virar para o irmãozinho, que é a Rússia, e falar assim, se comporta porque eu não estou conseguindo namorar mais ninguém no bairro. Você está fazendo uma bagunça tão grande, está atrapalhando os meus negócios. Porque o maior comerciante do mundo hoje é a China. É o capitalismo mais agressivo do mundo hoje. Salário baixo, subsídio, é um negócio de doido. Além da eficiência natural, porque os caras trabalham muito, tem custo barato, 1,5 bilhão de pessoas querendo se integrar aos mercados globais. Então é importante entender isso, porque senão fica parecendo que é uma desordem, que o mundo vai acabar. Não vai acabar. O mundo estava indo em altíssima velocidade, só que a política não estava preparada para tratar disso. A política vem depois do povo. Da mesma forma que são os estados, é o mais Brasil e menos Brasília, são os estados que estão agindo, e quanto mais recursos eles tiverem, mais a ação está próxima do povo. Uma federação feita de baixo para cima, como era os Estados Unidos, 13 colônias, cada um com sua religião, cada um com as suas, na verdade eram protestantes que tinham vindo, imigrantes, mas cada um com os seus próprios recursos, suas escolas, seus hospitais, seus exércitos, suas constituições. De repente se revoltam contra os impostos inconstitucionais dos ingleses. Está escrito na Constituição inglesa, no taxation without representation. Como é que você pode botar um imposto na gente, imposto no chá, imposto no tabaco? Como é que você tributa, ousa tributar nossas colônias, se você nem nos deixa ter representação e votar no orçamento? É como se fossem os governadores falando, vem cá, que negócio é esse de você fazer essa reforma aí que puxa o dinheiro todo lá para cima, se eu é que fui eleito aqui embaixo, eu é que estou com o povo perto de mim. Só que o Brasil foi feito de cima para baixo, foi ao contrário. O rei, as capitanias hereditárias, os amigos do rei, até hoje o Estado não chegou no povo. Como é que o Estado pode chegar no povo? Falar, aqui ninguém vai terra, aqui a vida humana está preservada, bandido que mude de Estado, só que ele vai para o Estado ao lado, continua no Brasil rodando. Por isso que a direita está também. Se você observar a composição do parlamento, você vai ver que a centro-direita está hoje dominante no Congresso brasileiro. Ela é bem maior do que era 4, 5, 6 anos atrás. Então tem que entender o fenômeno. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada que tem séculos, milênios, 2 milênios e meio já, desde Péricles, que foi o auge do mundo grego. Você tem que apostar nesse sistema, não tem outro. É esse mesmo, é o que o Churchill dizia. É o pior tirando todos os outros. Tirando todos os outros, ele é o pior, mas tirando todos os outros. É isso, cada um dentro das 4 linhas. Quem sair das 4 linhas, os outros poderes têm que juntar e remeter de volta. Essa é a virtude do sistema, é corrigir os excessos. E do outro lado, a economia de mercado, que é a mesma coisa. É a desconcentração do poder econômico, é a competição, a abertura da economia, impostos mais baixos. Então, o caminho é conhecido, o caminho da prosperidade é conhecido. Todo mundo sabe qual que é o caminho. Menos o continente perdido da Atlântida, que agora vai começar a corrigir. E aí começam a surgir as figuras conservadoras, mas que estão tentando desesperadamente ir nessa direção nova. Eu fico por aqui. O Brasil tem um futuro pela frente que é incontornável, é uma nação emergente que vai ser a segurança alimentar do mundo, a segurança energética da Europa, a segurança digital. Vocês têm que pensar no seguinte, é o 4º maior mercado de penetração digital. Então a gente carrega esses negocinhos aqui, só que isso aqui bebe muito mais energia
do que a economia antiga. Quem vai fazer os centros de processamento de dados? Quem vai fazer esses centros de processamento de dados que usam muita energia? Quem tiver energia limpa e barata. Tem que conversar com a gente. É só termos consciência disso e não repetirmos os erros que a América Latina tem cometido, que são os seguintes: autossabotagem, automutilação por despreparo, por ignorância, por militância política, em vez de pragmatismo. Abraço para todo mundo. Vamos lá.